Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje, neste início de semana, está pautada no que Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre a justiça do reino de Deus. Está escrito aqui em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus estava tratando aqui uma incoerência entre a justiça dos homens, dos fariseus, que o acusavam de violar a lei de Moisés, e a justiça do reino de Deus, pautada na liberdade de uma consciência tranquila por cumprir a lei que os seus algozes, os seus acusadores e perseguidores cumpriam legalisticamente de uma maneira seletiva. E Jesus, ouvindo, ele estava falando com os discípulos. Então, ele ouvindo essa maledicência, essa acusação toda, o que ele fez? Olha, a lei vai ser cumprida. A lei é eterna. A lei, ninguém pode mudar a lei de Deus. Nenhum tio ou um i da lei jamais passará. Então, com isso, com a palavra de Deus, não se brinca. Os seus inimigos usavam a palavra de Deus como o seu líder diabo usava a própria palavra de Deus para tentar Jesus, como aconteceu lá no pináculo do templo, onde Satanás fez algumas armadilhas para ele e ele rebateu com a própria palavra. Jesus aqui nos mostra que o reino de Deus exige integralidade no estudo, no aprendizado e na vivência da palavra, no testemunho. Então, essa lei que era ensinada pelos escribas e fariseus, dissociada da autoridade, estava provocando a divisão das ovelhas, estava provocando o espalhar, o esvaziamento da casa de Deus, ao ponto de Jesus, já no fim do seu ministério, olhar para aquele lugar, perceber que a casa de oração foi transformada em um covil de salteadores. E chorar, porque ele queria uni-las, mas eles não quiseram. E eles, na sua sede de poder, no seu orgulho santo, eles e seus pais, eles expulsavam, às vezes matando, às vezes apedrejando todos aqueles que Deus enviou. Mas Jesus, no seu ato de amor, vindo ao mundo, ensinando todas essas coisas do Sermão do Monte, ele teve essa reação porque ele percebeu que o povo andava como ovelhas que não têm pastor. Porque aqueles que deveriam dar o exemplo não estavam à altura da santidade do reino de Deus. Hoje, nesse tempo onde o mundo está carente de referências em todas as áreas, inclusive na igreja de um modo geral, hoje nós somos
convocados a aprender o que Deus espera. Somos desafiados a viver a integralidade do Evangelho Divino, da lei de Deus. E baseando-nos na superação de Jesus, que foi o único que cumpriu a lei, somos convocados a seguir os seus passos em amor e fazermos a obra que ele nos confiou. Às vezes bate o desânimo, mas no outro dia a alegria vem. Ele que nos convocou é quem nos sustenta. Sigamos com fé nesta palavra, num tempo em que o mundo parece que está de cabeça para baixo, onde parece que o errado está certo e o certo está errado, onde dá até medo de ver pessoas más no poder, ensinando, doutrinando, seduzindo e enganando a muitos. Paguemos o preço, tomemos a nossa cruz e sigamos em frente nesta jornada de grande luta, por vezes sofrimento, mas de vitória, porque ele venceu e na vitória dele sobre as aflições do mundo, nós vencemos também. Sigamos com esta confiança, em nome de Jesus. Amém. Invoca-me